Oi, gente! Bom, hoje vocês vão acompanhar um pouco do que eu faço aqui no QC, gravando algumas aulas. Deixa eu falar aqui com o Gilmar é responsável pela edição do meu vídeo. Então vamos acompanhando aí. Vocês vão acompanhar poucas questões só, senão o QC, o Bente vai me matar. Mas vamos acompanhando aí. Essa é certa e errada, mas é quadrix. É, quadrix. Pode ir lá. Olá, amigos do QC! Hoje nós vamos comentar a questão quadrix CRESDA de Santa Catarina, questão 96, 72, 93. Quanto aos agentes e serviços públicos, julgue o item. Estrangeiros não podem ser agentes públicos. Essa questão está errada. Estrangeiros, segundo a nossa Constituição, eles podem sim ser agentes públicos. Isso porque não há qualquer tipo de vedação para que estrangeiros ocupem cargos públicos, exceto aqueles que são privativos de brasileiro nato, conforme a própria Constituição já determina. Então vamos ver lá o dispositivo relacionado. Artigo 37, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Então, em havendo compatibilidade com o cargo público, estrangeiro pode sim vir a exercer. Eu lembro, inclusive, que na minha faculdade, Universidade Pública, foi a Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro, existiam professores que eram de outras faculdades públicas de outros países. Meu professor de Direito Internacional, por exemplo, era argentino. Então, não há essa incompatibilidade, exceto nos casos de cargos privativos de brasileiro nato, que está lá no artigo 12, parágrafo 3º e incisos da nossa Constituição. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, não deputado federal, mas presidente da Câmara dos Deputados, igualmente presidente do Senado Federal, não senador, mas o presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Em havendo esses cargos, não é possível que estrangeiro venha a ocupá-los. Apenas brasileiro nato e não naturalizado. Nós ficamos por aqui. Até breve. Ela falou que mesmo certo e errado por 3 minutos. E esse foram quantos? 2 e pouco. Eu vou falar com ela depois. Ainda dei uma enrolada nesse. Esse ainda dava pra dar uma enrolada. Pode ir lá. Gente, só explicar aqui. Gente, tenho que fazer 3 minutos para as questões de modalidade certo e errado. Então, muitas das vezes, eu estava falando com o Gilmar, muitas das vezes não tenho como falar muita coisa, que fica chato para vocês, porque a questão é muito direta, né, em letra seca da Constituição, então não tem muito o que falar. Aí, às vezes, a gente fica enrolando, colocando outros temas, como, por exemplo, do brasileiro nato e cargos privativos, mas é a imposição do curso. Eu tenho que falar com a coordenação depois. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá? Pode ir. Oi, meus amigos, nós vamos comentar hoje questão do quadrix CRES de Santa Catarina, 96, 73, 71. Em relação à Constituição Federal de 88, julgue o item. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quem acompanhou as minhas aulas de constitucional sabe que eu sempre falo, sempre destaco para vocês como se fosse um macete, que objetivos fundamentais da República são verbos. Então sempre começa com verbo. E você sabendo dessa dica, você já conseguiria saber que aqui a assertiva está errada. Então lembrem-se disso, todas as vezes em que vocês se depararem com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, vocês estarão diante de verbo. Pode ser que o examinador seja esperto e tenha sacado esse macete e coloque aqui um substantivo. E se você conseguir transformar esse substantivo em um verbo, pode saber que foi uma pegadinha do examinador e que é um objetivo fundamental. Vamos lá no artigo da Constituição.
para a gente entender o que está acontecendo. Constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, se for construção de uma sociedade livre, justa e solidária, vocês vão saber que é um objetivo fundamental. Então, saquem, sempre com verbos. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos esses são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. É diferente do que acontece no artigo 1º, em que nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. São eles: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, voltando lá na assertiva, nós temos lá que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o que na verdade seriam os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme o artigo 1º, inciso 4 da nossa Constituição. Então tenham isso em mente. Objetivos fundamentais são verbos, os fundamentos que são esses 5 incisos que vocês conseguem decorar. Bom, nós ficamos por aqui. Até breve. Bom, vou me despedir de vocês. Até breve.